Boa noite. Meu grupo vai apresentar sobre a teoria crítica e a controvérsia metodológica na Alemanha. Meu grupo é composto por Eduardo Nascimento, Jennifer Cordeiro, Melissa de Fátima, Sidney Carvalho e eu, Lucas Leonardo. Eu vou começar com uma breve introdução sobre o nosso tema, com um apanhado geral sobre o conteúdo e um entendimento básico e rápido para que a gente tome continuidade da nossa apresentação com os meus colegas. Primeiramente, a Escola de Frankfurt, ela teve início a partir da criação do Instituto de Pesquisa Social, em 1923, que tinham muitas figuras importantes, pensadores, filósofos, sociólogos, e mais exatamente, esse instituto foi criado em 1923 e logo anexo à Escola de Frankfurt. Por isso, assim, é conhecido como a teoria crítica e a Escola de Frankfurt. O Instituto de Pesquisa Social ele é criado num período chamado período entre guerras. E por levar as teorias marxistas como base de estudo, assim que Hitler assume o poder na Alemanha, é cortado os trabalhos e os estudos do Instituto e as principais figuras do Instituto ali, de pesquisa foram extraditados para fora do país. A teoria crítica, já ali no começo, já anexo à Escola de Frankfurt, ela se dá interdisciplinar, porque ela possui não só filósofos e sociólogos, mas elas possuem historiadores, psicólogos, psicanalistas, economistas, advogados, dentre outros ramos das profissões que faziam parte da sociedade naquela época. É válido ressaltar que muitas pessoas do Instituto de Pesquisa Social eram judeus, então aí um dos motivos para eles saírem exilados também da Alemanha nazista, além de ser baseado nas teorias marxistas, né? Muitos pensadores contemporâneos criticam sobre a Escola de Frankfurt em si, fazem questionamentos sobre a Escola de Frankfurt, pois a Escola de Frankfurt realmente foi uma escola filosófica. Apesar de se tratar de uma escola que levava um pensamento alinhado com a teoria marxista, nem todos os pensadores que faziam parte da escola naquela época eram marxistas, apesar de terem ideias em comum. Ou, se eram marxistas, não concordavam em todos os aspectos, assim como uma escola deveria ser, que leva uma linha de raciocínio única e todos concordam com a mesma teoria. Outro ponto importante a ser ressaltado sobre a questão da Escola de Frankfurt mesmo, é que esse rótulo de escola foi dado à escola apenas a partir de 1950, quando Adorno e Horkheimer voltam para a Alemanha, após a queda da Alemanha nazista. Nesta época, desde o início do Instituto, Adorno e Horkheimer e os outros pensadores também do Instituto já eram muito influentes no campo da sociologia, dentre outros campos. Porém, eles não eram tão populares, os seus estudos não eram tão popularizados. E com a queda da Alemanha nazista, eles começaram a fazer estudos sobre assuntos polêmicos da época, como, por exemplo, as causas e os efeitos do nazismo, que era algo que nunca tinha se visto, algo daquele tamanho, e também as novas formas de controle social, como foi o totalitarismo, né? Segundo os pensadores, a Escola de Frankfurt, ela se dá como uma etapa da teoria crítica, uma etapa pós-guerra, exatamente por esse ponto que eu acabei de citar, por se popularizar apenas nessa época esses estudos. Enfim, agora eu vou fazer um breve apanhado sobre a teoria crítica em si. A teoria crítica, ela é, como já foi dito, ela é 100% baseada nas ideias marxistas, né? Então, o que o Marx dizia? Que o trabalho humano virou mercadoria. E ponto final. O ser humano ele vende a sua força de trabalho para o detentor do capital para que ele consiga possuir as suas necessidades básicas de sobrevivência, assim como alimento, moradia, etc. Então, realmente, a força de trabalho humana virou mercadoria. O capitalismo ele vende a ideia de que haverá uma igualdade e liberdade em si, assim como foi na Revolução Francesa, que tinha como lema a igualdade, fraternidade e liberdade, né?
a partir de um mercado de trocas. E Marx diz que o mercado de trocas vai ser apenas um aprofundamento maior da desigualdade que já era existente na sociedade naquela época. Enfim, o necessário para a sociedade, para aquela época e para a teoria crítica, era a derrubada do capital. Agora eu vou fazer um breve adendo sobre a diferença de uma teoria crítica e de uma teoria comum. A teoria crítica, ela visa criticar, e não só criticar, entender e mudar diretamente da raiz uma sociedade inteira. Assim como uma teoria comum visa entender e explicar somente como que é essa sociedade. A partir desta ideia, a teoria crítica ela nos dá 2 pontos. Primeiro, a orientação à emancipação. É um sistema de produção de igualdade, que seria o que o capitalismo vendia, né? Mas não, na verdade a igualdade e a liberdade só vai acontecer no momento em que o capitalismo cair nessa sociedade. Então a orientação à emancipação, a palavra emancipação vem da liberdade mesmo em si, é se libertar do capital para que exista essa igualdade citada em si na teoria inteira. E uma orientação crítica também como segundo ponto, que seria a desconfiança da produção científica neutra dentro do capitalismo. O progresso da técnica, da ciência e da tecnologia se transforma em instrumentos de dominação do capitalismo. As pessoas ficam passivas, independente de quão terrível for a sua classe social, a sua circunstância social, a sua circunstância econômica, enfim. Os meios de produção culturais em si, existem muitos estudos que falam sobre as produções culturais capitalistas, acabam se tornando meio de dominação e de alienação das pessoas para que elas não percebam o quão mal o capitalismo está sendo feito para elas. E essa é a ideia que a teoria crítica passava. A teoria crítica também vem como uma contradição da teoria racionalista, que vem desde o iluminismo. O uso abusivo da razão a nível extremo não gera progresso à humanidade. Então, você só utilizar da razão e continuar vivendo na mesma circunstância que você se encontra, não vai gerar progresso para a sociedade nem para a humanidade. Então, esse progresso tratado em si só vai vir a partir da emancipação do ser humano mesmo do próprio capitalismo. Dando sequência, agora nós vamos entrar na metodologia da teoria crítica. Essa metodologia ela vai se basear em 3 pilares principais. Primeiro, a crítica da ideologia, que ela vai buscar desmascarar ideologias presentes dentro de uma sociedade. Essas ideologias servem para, podemos dizer, mascarar algumas relações de poder, de dominação, enfim. Nós temos uma leve crítica dessas ideologias, por quê? Partimos sempre do princípio de que a sociedade ela seria melhor se as pessoas não fossem, podemos dizer, impedidas de certas ações, por conta da ideologia. Seria melhor se elas pudessem, se elas se motivassem a agir de outro modo. Dando sequência, outro pilar principal é a dialética, que também é bem simples, é que a teoria crítica ela vai utilizar a dialética como um método de análise, podemos dizer. Ela vai buscar compreender as contradições, as tensões, enfim, presentes dentro dessa sociedade. E, por fim, a interdisciplinaridade. Ela vai se caracterizar, essa teoria crítica ela vai se caracterizar por ter uma natureza interdisciplinar, ou seja, ela vai combinar elementos não só da filosofia, ela vai combinar elementos da filosofia, da sociologia, história, economia, enfim. Ela trabalha nesse sentido de buscar entender como constitui o sistema social, levando em considerações outros também. Um exemplo que eu trouxe dessa situação, que Adorno, para realizar a sua filosofia histórica, ele recorreu à psicologia, em especial, na verdade, à psicanálise. Portanto, o Adorno ele não subverte apenas o sentido tradicional da filosofia, mas também ele utiliza o da psicologia para confrontar, podemos dizer assim, constantemente com a da história. Um dos pontos mais importantes ao se estudar a teoria crítica é estudar também a sua controvérsia metodológica. A escola de Frankfurt, como todo tipo de corrente filosófica, sofre com duras críticas de ideologias opostas,
como as afirmações de que a teoria crítica é fruto de estudos marxistas de seus autores, Adorno e Horkheimer. Mesmo a teoria crítica fazendo autocríticas e críticas até mesmo às linhas de pensamento clássicas do marxismo, a teoria crítica é apontada por liberais e neoliberais, libertários, como um instrumento de marxismo cultural, instrumento este o qual ajudaria a implementar o pensamento crítico marxista na sociedade. Tal hipótese aponta que o pensamento marxista está arraigado hoje no meio acadêmico em geral, nas universidades e também em meios de comunicação. Porém, fora das veredas ideológicas, há três principais críticas sobre a metodologia crítica. São elas a falta de rigor científico, a negatividade e o utopismo. Vamos abordá-las agora. Primeiro, a falta de rigor científico. Críticos apontam que a teoria pode ser demasiadamente subjetiva, privilegiando interpretações e perspectivas críticas em detrimento de uma análise objetiva e neutra dos fenômenos sociais. Porque, em vez de se concentrar na observação empírica dos fatos sociais e suas hipóteses, a teoria crítica muitas vezes parte de conceitos normativos da ideologia marxista, que pode acabar por comprometer a veracidade de suas conclusões. Vamos ao segundo ponto, a negatividade. Essa inquietação dos críticos surge por conta do enfoque da teoria crítica na revelação das estruturas de opressão, dominação e alienação presentes nas instituições sociais, políticas e culturais da sociedade. Sempre são apresentadas de forma violenta e negativista, que não deixa esperança a quem estuda suas linhas ideológicas. O terceiro ponto importante é o utopismo. Para críticos, a teoria crítica apresenta visões demasiadamente idealistas e, consequentemente, irreais, pois também quase não apresentam planejamento eficaz para o alcance da sociedade perfeita como pedem. Uma sociedade justa e igualitária se torna quase impossível, morrendo então no campo teórico e crítico. Falando um pouquinho sobre a autora do livro, A Teoria Crítica Ontem e Hoje, esse livro ele foi escrito pela Bárbara Freytag, ele foi reimpresso em 2004. Estruturalmente, ele vai trazer um recorte orientado às três primeiras sessões, que são elas a introdução, o histórico da Escola de Frankfurt e o conteúdo programático da teoria crítica. A Bárbara Freytag, ela trouxe relevantes contribuições para a sociologia brasileira, no campo da docência ou da pesquisa, por exemplo. Ela se destacou em dois momentos da construção do campo da sociologia no Brasil, que são eles, a expansão e também a da consolidação. Além desse livro citado, ela tem uma expressiva produção bibliográfica, que são mais ou menos, ao todo, uns 30 livros. Aqui nós temos a imagem do livro citado, que na verdade é uma leitura indispensável para o conhecimento da história da Escola de Frankfurt, onde ela estudou e também se tornou uma discípula, né, que seria também conhecida como uma das mais competentes intérpretes desse pensamento aqui no Brasil. Vamos iniciar agora a análise das obras, em especial a Teoria Crítica Ontem e Hoje, da autora Bárbara Freytag. Ela nasceu na Alemanha em 1941, é formada em Sociologia, Psicologia, Filosofia na Universidade de Frankfurt e Berlim. Foi uma das alunas de Horkheimer e Adorno. Ela estrutura este livro em três partes principais, indicando o histórico da Escola de Frankfurt, desenvolvendo o modo crítico, o conteúdo programático da teoria crítica, a partir dessa escola, e finalmente estudando a teoria crítica depois de Horkheimer e Adorno. A compreensão do pensamento alemão, especialmente no que respeita à Escola de Frankfurt e seus desdobramentos. A escola se refere ao grupo de intelectuais e uma teoria social, especialmente designando os trabalhos de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin, Habermas e Popper. Intelectuais esses marxistas não ortodoxos, que na década de 20 permanecem à margem de um marxismo clássico, preocupado com movimentos operários europeus. Horkheimer elabora o esboço de uma teoria materialista, social-psicológica, dos processos históricos, societários, em base teórica freudo-marxista, que chama de primeira fase, do porquê da classe operária não ter produzido efetivamente sua revolução,
e superação do capitalismo, além da imbricação entre a macroestrutura capitalista e a microestrutura da família burguesa e proletária. Horkheimer e Adorno se transferem para os Estados Unidos fugidos do nazismo, da perseguição nazista. Lá se encontram com outros teóricos, Thomas Mann, Bertolt Brecht, entre outros intelectuais, refugiados entre judeus e alemães. Horkheimer mantém a reflexão dialética, no enfrentamento a tendências positivistas e empiristas. Já Adorno desenvolve o conceito de personalidade. Propõe que vários tipos de personalidade: o liberal genuíno, o conservador, o lunático, o manipulador, dentre outros. Demonstra com isso que as pessoas com opiniões diferentes sobre política e economia podem não ter as características fascistas de pessoas com opiniões mais liberais e democráticas. Adorno e Horkheimer escrevem, na Califórnia, a dialética do esclarecimento, que, segundo Habermas, em análise de 85, seria uma espécie de ruptura dos dois autores com essas teorias anteriores. O capitalismo vence, finalmente, a razão liberta enunciada por Kant, pois o capitalismo, como uma força centrífuga, arrasta tudo ao centro, tirando-lhe a capacidade crítica e autodeterminação. Adorno e Horkheimer afastam-se do materialismo histórico, bem como do positivismo e neopositivismo de sua época. Ao final, Horkheimer aproxima-se da teologia e Adorno refugia-se na dialética negativa e na teoria. Para Horkheimer, ciência e filosofia moderna não podem se contestar em juízo, de valor e de fato. Por ser uma questão ontológica, devem buscar os juízos existenciais, em relação comprometida com a liberdade e autonomia do homem. Conflito entre dialética e positivismo, destruindo a liberdade individual em nome do bem geral. Adorno contesta a ideia de que o método garante a chegar à verdade e à objetividade. Então, para Adorno, aponta Freytag, a sociologia crítica e dialética não pode deixar de guiar-se pela perspectiva do todo. Critica, enfim, para Adorno, é um estado de desconfiança face ao conhecimento como princípio da negatividade. A dialética negativa de Adorno confunde-se, segundo Freytag, com a razão iluminista de Kant. Diferentemente de Horkheimer, que acena como uma possibilidade de conciliação entre a teoria tradicional e a crítica, Adorno demonstra, sem equívoco, ser inconciliáveis. Para Freytag, a partir do momento em que Adorno assume a direção do Instituto, restringe a abrangência da teoria crítica, abandonando a análise das relações da produção e repressão das classes, para especificar-se o campo em torno da música, restringindo com assim a acessibilidade da sua teoria a um número pequeno de especialistas. Eu trouxe uma conclusão da obra da Bárbara Freytag e eu vou ler um trecho no que diz o seguinte: não há dúvida de que o pensamento crítico da escola de Frankfurt permanece mais vivo, virulento e polêmico como nunca, o que supõe fidelidade às origens, mas também renovação. Ou seja, a teoria se mantém, porém, ela sempre vai se atualizando. Você utiliza o composto que já foi criado e vai adaptando para melhorias. Vou falar sobre a conclusão e fazer uma reflexão do livro A Teoria Crítica de Ontem e Hoje, que é um livro da autora da Bárbara Freytag, que aborda a evolução da teoria crítica desde a sua origem da escola de Frankfurt até as suas implicações contemporâneas. A autora é uma socióloga brasileira de origem alemã. Analisa como os conceitos e os métodos da teoria crítica se transformaram ao longo do seu tempo e também se adapta nos novos contextos de hoje, como sociologia e a política. Eu separei, para fazer essa conclusão, em 4 temas para tentar explicar o livro, que são a origem e o desenvolvimento da teoria crítica. A escola de Frankfurt, fundada nos anos 1920 e 1930, é o berço da teoria crítica. Intelectuais como Horkheimer, Adorno, Herbert Marcuse e Walter Benjamin desempenharam papéis centrais no desenvolvimento inicial da abordagem dessa teoria.
A teoria, inicialmente focada na crítica da sociedade capitalista ocidental, combinado com elementos de marxista e com outras disciplinas como a psicanálise e também a sociologia. A outro tema desse livro, eu coloquei a teoria crítica e a sociedade contemporânea. A autora examina como a teoria crítica se adaptou para analisar as sociedades contemporâneas, marcados pelos avanços tecnológicos e pelas novas formas de dominação e resistência. A autora discute as relevâncias dos conceitos originais da escola de Frankfurt no contextos atuais, questionando se como eles podem ser aplicados para entender fenômenos modernos como a digitalização e as mudanças climáticas. O outro tema eu coloquei é a crítica da cultura e da comunicação. A obra também aborda a influência da teoria crítica e da análise cultural e a teoria de comunicação, área onde Adorno e outros teóricos fizeram contribuições maravilhosas para essa teoria. A crítica da cultura de massa, a manipulação mediática e a indústria cultural são temas centrais que continuam a ser relevantes nas discussões contemporâneas. O último tema, para tentar fazer a conclusão do livro, eu trouxe novos paradigmas críticos, no qual o autor explora uma nova forma de teoria crítica de surgimento, inclusive críticas femininas, pós-coloniais e ecológicas, expandindo o escopo da análise crítica para incluir questões do gênero, raça e meio ambiente. A autora argumenta que a teoria crítica deve continuar evoluindo para abordar as complexidades da sociedade moderna. Então, dividindo esses 4 temas, a gente consegue ter uma ideia do livro e a importância do livro. É um livro essencial para quem está fazendo direito, porque ele faz a gente pensar. Ele é difícil a leitura, é muito difícil a leitura, mas ele vai ajudar bastante para o nosso desenvolvimento no trabalho, até no nosso trabalho final. E como reflexão, eu posso falar que o livro é uma contribuição importante, ele traz uma contribuição importante para o entendimento da teoria crítica e a sua evolução, ao traçar uma linha entre a origem e a teoria do seu desenvolvimento contemporâneo. A autora, ela ofereceu uma visão abrangente e atualizada das questões críticas enfrentadas pela sociedade moderna. A obra é essencial para estudantes, pesquisadores de sociologia, filosofia, de direito e para todas aquelas áreas afim que buscam uma compreensão profunda da teoria crítica e a sua aplicação nos dias de hoje. Então, essa é a minha conclusão e a minha reflexão do livro Teoria Crítica de Ontem e Hoje. Obrigado.